Paulo Azeredo tá com a gente. O Azeredo, que baita domingo viveu o torcedor do Cruzeiro, né? Estivemos em São Paulo acompanhando a decisão da Superliga Masculina de Vôlei e uma grande conquista, mais uma vez, do melhor projeto de voleibol de todos os tempos, que é o Sada Cruzeiro. E à noite, no Gigante da Pampulha, a vitória do time de futebol contra o melhor time do Brasil, né? Até então, o Flamengo liderando o campeonato, o melhor elenco com toda certeza, e o Cruzeiro fez uma baita partida contra o Flamengo, um baita jogo, e foi bastante superior, merecedor do resultado. Boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. E um detalhe, né? O Cruzeiro fez um baita jogo e não foi o Flamengo que não jogou, né? Foi o contrário, foi o Cruzeiro que jogou muito, né, Cirilo? Jogou muito, foi muito superior ao Flamengo. O Flamengo que já perdeu jogos este ano, mas sendo sempre o protagonista do jogo, buscando, amassando. Mas ontem quem amassou foi o Cruzeiro e conseguiu uma vitória importantíssima, que pra muitos, até ouvi ontem a jornada esportiva, ao final, os jogadores falando, o Lucas Silva foi muito enfático nisso, é um jogo que pode ser aí divisor de águas do Cruzeiro na temporada. Piquetito também, nosso narrador, falava sobre isso depois no final do jogo, que é agora brigar na parte de cima da tabela, e é o que o Cruzeiro vai mesmo brigar neste campeonato, pelo menos é o que tudo indica, viu, Cirilo? E o nosso querido Lucas Barbosa, aqui do itatiaesporte.com.br, levantou alguns dados muito legais de trazer aqui também. Quem não conferiu ainda no site da Itatiaia pode conferir por lá também todas as campanhas, esse início aí de brasileiro. Mas desde 2014, Cirilo, quando o Cruzeiro bateu campeão brasileiro, o Cruzeiro não tinha um início tão bom assim. O melhor havia sido em 23 com o Pepa, que depois acabou que o Cruzeiro brigou na parte de baixo da tabela. Em 7 rodadas, o Cruzeiro havia faturado 12 pontos e agora são 13 pontos e mais do que isso. Está a 3 do líder, que é o Palmeiras, e um campeonato que se desenha aí de muito equilíbrio. Então o Cruzeiro se apresentando muito bem neste início de campeonato brasileiro. E o time voou para o Equador na tarde de hoje, né? Com astral elevado, Cirilo. É uma situação um pouco delicada, ou bastante, eu diria, delicada do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, mas o torcedor, pelo que a gente vê no termômetro aí, perguntando, tá com este início avassalador de brasileiro, tá muito mais preocupado com o esporte lá em Recife do que com o Mushuc Runa lá em Riobamba. Mas o Jardim, ontem, na coletiva, falava: eu vou ao Equador não para passear, eu vou lá para vencer. Eu quero que o meu time vença o time do Mushuc Runa e vamos tocando a Copa Sul-Americana de maneira que acreditamos que poderemos vencer e continuar sonhando com a classificação, porque não depende mais só do Cruzeiro. Tem que vencer todos os jogos e torcer também por tropeços de adversários do grupo para conquistar sua classificação à próxima fase, Cirilo. Então, o time vai para o Equador, treina amanhã em Quito, chega hoje no finalzinho da noite por lá, treina amanhã em Quito, 12h30, horário de Brasília. Após o treinamento, pega o ônibus, vai para Riobamba e na quarta-feira, 9h30, tem o time do Mushuc Runa. E não terá 3 jogadores que nem viajaram, tá, Cirilo? O Gabigol, com uma mialgia nas 2 coxas, coisa que ele sentiu contra o Vila Nova, e aí explica um pouco, talvez, de ontem ter segurado tanto o Gabigol, né? Mas valeu a pena, porque ele entrou aos 43, bateu o pênalti aos 49, decidiu, fez o gol da vitória. Também o Vidalba, com muita minutagem, desgaste muscular, ficou aqui em BH. E o Christian, que vai passar por uma cirurgia ortodôntica e que também não será opção para este compromisso contra o Mushuc Runa. O time vai muito mexido, o Jardim já disse, mas vai para vencer. É isso, Azeredo. Quem tá no YouTube, inclusive, viu aí os melhores momentos. E nesse momento, o gol do Gabigol cobrando o pênalti no rebote, né? Ele faz o gol da vitória do Cruzeiro. Vamos colocar na tela as estatísticas do jogo que justificam o que nós estamos dizendo aqui, né? Que foi uma baita vitória do Cruzeiro, um baita resultado. O Cruzeiro foi bastante superior ao Flamengo e merecedor desse resultado no jogo que fechou o domingo de futebol aqui na Itatiaia. Olha só, você que tá no YouTube tá vendo as estatísticas principais do jogo. 17-6 em finalizações, 11-4 em finalizações no gol, 3-1 em grandes chances, 11-4 em finalizações dentro da área, uma finalização do Cruzeiro na trave e nenhuma do Flamengo. Defesas do goleiro, Cássio fez 3, o Rossi fez 9. Posse de bola, o Flamengo teve só isso como superior nas principais estatísticas, 59-41%. No geral, no segundo tempo, o Cruzeiro teve mais. Isso no geral, estatística do jogo. Estatísticas gerais do jogo.
Nos escanteios 6-5 para o Cruzeiro e nos desarmes o Cruzeiro desarmou 23 vezes, o Flamengo 11. Os números falam sobre o jogo. E assim, poderia terminar empatado. E você disse há pouco, Edu, que a vitória do Cruzeiro tornou o placar do jogo justo. O Cruzeiro foi um dos primeiros times, ou talvez o primeiro, a superar, de fato, o Flamengo do Felipe Luiz, que perdeu pouquíssimas vezes, pensando no recorte geral do jogo. A vitória do Cruzeiro dá um importante recado ao futebol brasileiro, né? Ao campeonato brasileiro. O Cruzeiro foi ao Mineirão com 50 e tantas mil pessoas, venceu pela 4ª vez em 4 jogos como mandante. E esse quarto do jogo foi justamente contra o Flamengo, com esse domínio que quem tá no YouTube aí tá vendo. É um gigantesco resultado, Panzi. É por isso que meu primeiro comentário, eu não me apego apenas, entre aspas, à vitória. Eu me apego mais ao desempenho, cara. O Cruzeiro teve um desempenho que faz jus a essa vitória. O Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo, porque às vezes você pega um adversário superior, você ganha o jogo ali numa bola, num contra-ataque, e não foi o caso. O Cruzeiro foi superior ao Flamengo, boa parte, a maior parte do jogo. O Cruzeiro mereceu vencer. Já destacamos aqui a parte coletiva, você trouxe os números, e eu queria trazer rapidamente alguns aspectos individuais, né? A melhora do lado direito do Cruzeiro, tendo Fagner e Christian, uma grande sacada e observação do treinador. A melhora do lado esquerdo do Cruzeiro, tendo Vidalba como zagueiro e a transferência do Wanderson para aquele lado, o que gerou inclusive a insatisfação do Dudu, mas que deu muito mais equilíbrio à equipe, outra grande sacada do treinador. E agora há pouco eu estava vendo ali uma pergunta em um canal de televisão. Com mais esse gol, o Gabigol merece ser titular? Pô, mas será que não entenderam ainda? Que não tem essa de ser titular ou não, que vai depender do adversário, vai depender da postura do adversário, do que o adversário vai te trazer de desconforto. Vai ter jogo que o Gabigol vai ser titular, vai ter jogo que o William vai jogar. Condição física também, né, Edu? Ele tava com mialgia nas coxas. Sim, com a condição física, mas é muito mais de característica, e o Jardim já cansou de explicar isso. Tem jogo que é com característica para ter o Gabigol e tem jogo que não vai ter. Então, cara, não tem porquê a gente, mesmo o treinador a cada coletivo explicando, desenhando, a gente ficar exigindo que jogador A, B ou C seja titular. Vamos dar um pouquinho mais de crédito ao técnico do Cruzeiro, que está fazendo esse time evoluir. A evolução ela é visível, o Cruzeiro tem tido desempenho acima de tudo com as escolhas do treinador. Então sejamos menos exigentes com algo que está escancarado na nossa cara. Vamos fechar as notícias do Cruzeiro, Paulo Azeredo. Mais duas rapidinhas aqui. A fase não é boa só no masculino, não, no feminino também, viu, Cirilo? Venceu hoje o Real Brasília 3-0 e é o novo líder do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro. 3 pontos à frente da Ferroviária, que tropeçou na rodada contra o Flamengo. Então tá de parabéns aí a Marília, que marcou 2 gols, e também a Gisele, o Cruzeiro voando também no futebol feminino. E mais uma que veio de São Paulo, Cirilo. Recebeu uma informação hoje. A gente vai apurar com mais detalhes na sequência aqui na programação da Itatiaia, mas Lucas Ferreira, 19 anos, tem se destacado no São Paulo, tem clubes da Europa de olho no garoto, e o São Paulo tá doido para renovar com o jogador, porque a multa pro mercado interno, ela não é tão alta não, e o Cruzeiro estaria de olho nesse atacante do lado de campo, é um pontinha esperto, rápido do São Paulo, da base do São Paulo, então pode pintar, quem sabe, na janela do meio do ano, o Cruzeiro de olho no Lucas Ferreira e o São Paulo querendo renovar.